Eu queria, primeiramente, agradecer o convite de vir falar sobre esse tema, que eu gosto muito, e eu acho que é um tema, assim, não é puxando sardinha para o que eu faço, mas eu acho que é um tema muito importante, que eu acho muito difícil alguém aqui não se interessar por algum dos aspectos que a gente vai falar agora, sabe? Que eu acho que todo mundo ou tem alguma questão com sono ou conhece alguém próximo com alguma questão. Então, eu espero ser útil, ajudar alguma coisa. O tempo é curto, não dá para a gente aprofundar muito, mas que pelo menos ligue a chavinha para a importância desse tema, né, em cada um de vocês, tá bom? No final, acho que a gente vai ter um tempo para perguntas, então, vocês fiquem à vontade, o que eu puder ajudar aí no final, a gente pode esclarecer aí, tá? Peraí. Então, aqui, vamos começar. Por que a gente dorme? Por que tem que dormir? Se alguém aqui imagina por que dorme? Se tem algum motivo? Repor energia? Sol. Isso. Eu embolei todo aqui. Então, ele está nos ajudando a falar por que a gente dorme. Bom, claramente, quando a gente dorme, a gente começa a produzir vários hormônios que são essenciais para a gente produza bem. Eu não vou saber citar os hormônios, mas é basicamente isso. É gerado de vários hormônios para a gente descansar, para a gente acordar e fazer o que a gente tem que fazer, ter autodesenvolvimento no corpo humano. Isso. Foi interessante a sua resposta, foi até bem completa, porque, em geral, as pessoas pensam para descansar, para recuperar, como se o sono fosse assim o oposto da vigília, que é a hora que a gente está acordado. Como se a gente não fosse muito ativo no sono, como se o sono fosse só desligar. E não, nós vamos ver que tem muito mais coisas aí. Então, funções do sono. É como se fosse, né, a gente ser obrigado a interromper nossas atividades. Chega uma hora que a gente não dá conta mais, né? Parece que existe um recorde de 7 dias, que foi o máximo que alguém já conseguiu ficar acordado, sem estímulos, assim, sem medicamentos. Acho que foi isso, que foi 7 dias o recorde. A pessoa vai acabar morrendo se ela não dormir, né? E isso é um ciclo, né? A gente tem que alternar, acordar, dormir, acordar, dormir. E a gente vai passar 1/3 da nossa vida dormindo. Então, é algo que é muito importante, né? Existe uma analogia com a morte. A posição de dormir parece que você está dormindo, que você está morto, né? Às vezes você dorme tão pesado e fica inconsciente. Às vezes o sono profundo, se você é despertado, você, né, demora a acordar. Então, existe essa analogia e existe até, assim, morrer dormindo, como se fosse uma bênção também, né? E existe os sonhos também e a vulnerabilidade, porque, por exemplo, nos animais, né, a hora que eles estão dormindo é a hora que eles podem ser caçados, né? Então, tem o horário ideal para dormir, para você não ficar muito exposto ao predador e tudo mais. A gente está bem mais vulnerável. Pode entrar um ladrão na nossa casa, por exemplo, né? E tem as várias interpretações místicas e fantásticas sobre o sono. Então, sim, desde sempre é estudado o sono, os motivos para que existem. Então, existe desde a mitologia grega o que é o sono. Esse aqui, ó, é o deus do sono, que é o Hipnos. E para você ver a analogia que tem, a semelhança que tem com a morte, ele é irmão gêmeo do deus da morte, que chama Thanatos, né? Então, existem essas interpretações, essas curiosidades, desde que o mundo é mundo, né? Funções do sono, por que existe o sono. Então, Aristóteles já falava, né, antes de Cristo, que a função do sono, né, o sono é desencadeado, né, por processos orgânicos, desencadeados pela ingestão e pela fadiga.
e viu, né, a universidade no reino animal, não só os humanos dormem, né? Já Bobley né, citou a dupla função restauradora de vigília e adaptativa, e aumenta a capacidade de sobrevivência. Então, as espécies que dormem bem, né, isso é uma evolução da espécie. Se você dorme bem, acaba aumentando sua capacidade de sobrevivência. Por último, né, a função tripla, que é a restauradora, adaptativa e comportamental. A revista Science é uma das principais revistas de ciência do mundo, que mais publica, mais respeitada, né, de produção científica. Em 2005, que não é tanto tempo atrás, publicou, no aniversário dela, de 125 anos, 125 questões que ainda não estão respondidas. E uma delas é o porquê que a gente dorme. Então, em 2005, a gente não tinha essa resposta. A gente continua sem essa resposta. A gente acaba estudando mais o que ocorre se a gente não dorme. Então, indiretamente, a gente tem essas respostas. Da importância, o porquê que dorme. Quando não dorme, a gente consegue estudar os organismos e ver as consequências, né? Então, os mais importantes é a reparação e consolidação das redes neurais, né? E quando você tem uma privação de sono, vai aumentando a necessidade de dormir. Existe uma relação comprovada, direta, entre a falta de sono e a dificuldade de consolidação de memória, de humor e aprendizado. Regula importantes sistemas, igual ele falou, né, dos hormônios, produção de hormônio, sistema imune, sistema cardiovascular, sistema reprodutor, digestório e consumo calórico. Então, assim, o sono não é só desligou, ele está interligado com todos esses outros sistemas. Aqui é uma forma de monitorizar o sono. Então a gente viu o porquê que dorme. Mas, e aí, como avaliar a qualidade desse sono? Né? Como que a gente vai saber se a pessoa dorme bem? Né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desse exame, que é a polissonografia. E imagino que alguns de vocês já devem ter feito, né? Porque é bem frequente. Assusta, olha, assim, quando a gente vê, a gente acha que é um homem-bomba, né? De tanto fio e fica amarrado, assim. Os pacientes assustam, falam, nossa, como que eu vou dormir com esse tanto de fio? Né? Por que é um exame padrão ouro? Porque é um exame que vai analisar todos esses aspectos. Então, é um exame que o paciente dorme na clínica, passa uma noite, e a gente tem que tentar mimetizar essa noite lá como uma noite normal dele, né? Aí existe a possibilidade de fazer em casa também. Tem prós e contras. Tem algumas dificuldades quando faz em casa, que se soltar algum fio, não tem ninguém lá para corrigir. Né? Na clínica do sono, né, no laboratório de sono, vai ter um técnico lá corrigindo qualquer problema durante a noite e tal. Mas alguns pacientes preferem ficar em casa porque estranham o colchão, estranham a cama, o travesseiro, a luz, o barulho, né? Porque o ideal é ser parecido com uma noite normal, para a gente saber como é a noite dessa pessoa, né? Então, o que esse exame faz? Ele avalia vários aspectos, por isso ele é tão completo. Esses fios da cabeça são os eletrodos que fazem um eletroencefalograma. Então, ele vai avaliar se a pessoa está dormindo ou não, e qual fase do sono ela está. Então, assim, não precisa de ficar olhando a pessoa para saber, dormiu. Os eletrodos vão informar. Está no sono leve, profundo, despertou. Só com essas ondinhas aqui, ó, entendeu? A gente consegue ver pelo eletroencefalograma. Então, assim, demorou 2 horas para dormir, demorou 10 minutos para dormir. A gente vai saber por esses eletrodos que ficam no cérebro, assim, na cabeça. Também avaliamos eletromiograma, que a gente coloca nas pernas, no queixo. Em alguns casos, a gente pode colocar no masseter, que é esse músculo da mastigação aqui, que é para avaliar bruxismo.
Então, a gente consegue ver se a pessoa tem muito movimento de perna enquanto dorme. A gente consegue ver como é que está relaxamento muscular ou contração muscular. E o eletrooculograma, que coloca nos olhos assim, para a gente ver se o paciente está no sono REM, que é o sono que sonha, né? Vocês já devem ter ouvido falar em sonho REM. A gente sabe porque é o sono que o olho fica mexendo. Se a gente abrir o olho do paciente, ele vai estar batendo. Que é essa fase que o paciente está sonhando, entendeu? Outro parâmetro muito importante, coloca umas cintas no tórax e no abdômen do paciente. Então, a gente consegue saber se o paciente está tendo apneia, se ele está tendo pausas respiratórias, se ele está fazendo esforço para respirar e o ar não está passando. E também a gente mede o fluxo de ar do nariz e da boca, para saber se ele está tendo pausas respiratórias, se o ar está passando, ou se está só com uma restrição do fluxo ou obstrução do fluxo total. Então, a gente consegue ver se ele está parando de respirar, por quanto tempo ele está parando de respirar. A gente vê a oximetria, que é aquele dispositivo que coloca no dedo e vê a oxigenação. A gente vê se o paciente está ficando com a oxigenação do sangue baixa. Isso é um fator de gravidade, né? É muito importante ver. Então, o paciente está tendo episódios de pausas respiratórias, de obstrução, né? Ele faz as apneias e, com isso, ele fica um tempo grande com a oxigenação baixa. E aí consegue medir o tempo que ele fica e ver a gravidade, porque essa gravidade vai ligar um alerta. Olha, você tem que tratar dessa forma, é grave. Ou de formas mais leves, existem outros tipos de tratamento. O tratamento vai basear justamente nesses resultados. Eletrocardiograma, por quê? Porque a gente tem muito paciente que tem arritmia à noite, na hora que dorme, por causa desses eventos. Ele dorme, relaxa, para de respirar, o coração fica sobrecarregado. Então, ele acelera, pode dar arritmia. Então, a gente consegue detectar essas coisas que acontecem à noite, que aumenta o risco de infarto, né? Risco cardiovascular. Então, a gente sempre monitoriza também a parte do coração. E tem um microfone traqueal, que é para a gente ver se está roncando, né? O barulho. Mas isso aí a esposa fala, né? Isso aí pode ser até dispensado, porque a esposa vai saber exatamente. E em alguns casos, a gente coloca até um vídeo para filmar o paciente quando a gente está suspeitando, por exemplo, que ele tem crise convulsiva enquanto ele dorme. Então, se ele apresentar uma crise convulsiva, a gente tem que ver, né, para poder entender. Ou o paciente que fala que tem terror noturno, pesadelo, sonâmbulo, né? Então, é interessante registrar isso para a gente entender. E saber em qual fase do sono, pelas ondinhas do cérebro, que ele está tendo aquela manifestação. Aí ele começa a chutar à noite. Aí você olha lá a fase do sono e vai estar registrado. Então, esse exame é o exame padrão ouro, que é o mais completo. Nem todo mundo tem que fazer, mas é um exame muito, assim, pedido para estudar o sono. Imagino que vocês aí ou já fizeram ou alguma vez na vida vai acabar fazendo. Então, assim, queria também desmistificar que não é bicho de 7 cabeças, não é tão desconfortável quanto parece, pode dormir normal, pode virar, só não pode dormir de bruço, porque fica com uma caixinha na barriga. Mas você pode virar para os dois lados, pode ir no banheiro, enfim, vida normal durante o exame, tá? Aqui eu estou querendo mostrar como que funciona um ritmo circadiano de 24 horas, né? Que é o nosso dia dos humanos, que dura mais ou menos 24 horas, e mostrando como o nosso relógio biológico funciona. Aqui está em inglês, mas eu quero dizer aqui, ó, meio-dia e aqui meia-noite. Cada horário do dia é mais frequente ocorrer algumas coisas. E é interessante saber isso para a gente saber qual o melhor horário para estudar, o melhor horário para trabalhar, o melhor horário para fazer atividade física, né? Que a gente está vendo aqui, ó, o horário que a gente está mais alerta é agora, 10 horas. Então, se alguém estiver dormindo aqui é porque a aula está chata. Mas 10 horas é uma hora boa de vir dar a aula, entendeu? Aí tem o meio-dia, depois o horário que você tem a coordenação motora melhor no meio da tarde,
a rapidez para reagir aos estímulos maior é no meio da tarde, a eficiência cardiovascular e força muscular maior é por volta de 5 da tarde, o horário que sua pressão arterial está mais alta é no final da tarde, 6h30. Então, isso aqui é interessante para os atletas. Se ele quiser fazer um treino com desempenho maior, esse horário, 5 horas da tarde. Diferente do que as pessoas acham que é de manhã, né? Então, 7 horas da noite é a hora que o nosso corpo está com a temperatura mais elevada. 9 horas da noite é a hora que a gente começa a produzir e secretar melatonina, que é o hormônio do sono. Todo mundo já deve ter ouvido falar, porque está na moda, né? Todo mundo está gostando de ir na farmácia, comprar por conta própria, sair usando, porque o vizinho usa, o nutricionista passou, né? Então, começa a liberar, porque ele vai ajudar na indução do sono, né? No início do sono. Então, lá para 2 horas da manhã, em geral, é a hora que o sono está mais profundo, né? A hora que melatonina para de secretar é no final da manhã, para a gente acordar, né? E, então, é esse ciclo aqui, ó, de uma pessoa comum, né? Então, os melhores... o pico de testosterona também é pela manhã, tá? Aí, eu estou querendo mostrar o sono, que eu explico muito para os pacientes. Não é só dormir, a gente tem que saber se você está tendo um sono de qualidade. Porque o sono tem 2 estágios. O REM e o não REM. O REM é o que sonha, né? Que tem essa importância. Então, se você estava sonhando, você estava tendo um REM. É importante você ter um mínimo de REM, porque é no REM que libera testosterona, que consolida a memória, aprendizado, está ligado com o humor. Então, se você não está sonhando muito, talvez você esteja irritado, com dificuldade de concentração, de memória. E no REM é a hora que você está com relaxamento muscular máximo. Então, você pode ter muito mais evento de obstrução e apneia. Então, quem tem muita apneia não consegue ficar muito tempo no REM. Então, quem tem muita apneia, às vezes não sonha muito. E aí a gente trata esse paciente, o paciente volta e fala, não, doutora, agora eu estou lembrando dos meus sonhos. Não é que você está lembrando dos seus sonhos, agora você está sonhando. Antes você não estava sonhando. Porque você ia para o REM, seu músculo ficava muito relaxado, colabava, parava de respirar, e você não podia, seu corpo te despertava, né? Você superficializava seu sono de novo. Então, é isso. E a outra fase, que é não REM, existe o sono mais leve, que é o N1, que facilmente acorda, que é a hora que você está pegando no sono, aí vem aquele barulhinho, aí te acorda, aí perdeu. É igual criança, né? A mãe põe a criancinha para dormir. Fala, pelo amor de Deus, ninguém fala nada, porque está na fase 1. Depois que for no 3, é muito mais difícil de acordar. Aí você já pode relaxar, né? Às vezes até acender a luz rápido e tal. Então, o 3, que é a fase mais profunda, é a hora que libera o hormônio do crescimento. Então, eles falam, a criança que não dorme não cresce. A avó fala, né? E ela tem razão. É por causa disso mesmo. Se você não dorme e não chega no sono profundo, você não vai liberar GH, né? Que é o hormônio do crescimento, e não vai crescer. E no caso dos adultos, não vai ganhar massa magra, né? Não vai, você pode ir na academia, você pode treinar, você pode fazer o que for. Se você não dormir, você não vai emagrecer, você não vai ganhar massa, né? Você pode treinar, tomar whey, fazer tudo. Então, o sono é essencial por causa disso. Aqui eu estou querendo dizer que esses estágios que eu disse do sono, né, leve, profundo, REM, eles vão ciclando. Então, a cada mais ou menos 90 minutos, você atinge todos, depois recomeça. Então, são vários ciclos. O normal, isso aqui é o normal, né? É normal mais ou menos você ter uns 5 ciclos por noite. Então, você pode ter uns 5 sonhos, por exemplo. E o sono essencial é o sono das primeiras 4 horas da noite, que é o sono que tem mais N3, que é o profundo.
Então, é essencial porque você tem mais profundo, então você tem mais liberação de hormônio de crescimento. Então, assim, o ideal é dormir, né, no mínimo 7, 8 horas, mas se não tem jeito, dorme pelo menos 4. E é muito importante a primeira metade, que é a hora que a gente fica mais assim, indo para a cama tarde, né, criança que dorme tarde. Então, você está privando de ter esse sono essencial. O sono acessório, que é o final, né, a segunda metade da noite, já é o sono que você mais sonha, que aí tem mais REM. Então, às vezes, você acorda e lembra do sonho, porque você estava lá no REM, entendeu? Aqui é muito interessante eu falar isso, porque a gente tem que entender que a duração do sono muda muito ao longo da vida. E a gente fica se comparando, né? Ah, mas eu sempre dormi 8 horas e agora eu estou dormindo 6. Mas o que está acontecendo? Eu vou lá no médico saber por que eu não estou conseguindo dormir 8 horas. A vida inteira eu dormi 8 horas, agora estou acordando muito mais cedo. Então, aqui a gente mostra que vai mudando. O recém-nascido, por exemplo, ele dorme de 16 a 20 horas por dia. E ele dorme picado. Tá vendo? Esse todo é um sono polifásico, todo fragmentado. Isso é típico do recém-nascido. Aí até os 5 anos isso vai normalizando, né? Com 5 anos costuma acabar com esses cochilos. Aí vira um sono único, monofásico, né? Só um sono noturno. Que aí no adulto jovem dura por volta de 7, 8 horas em média, né? Já os idosos têm um sono também, volta a ter um sono polifásico, porque ele costuma cochilar à tarde, né? Dá um pouquinho mais de sono à tarde. E o idoso pode chegar a dormir de 4 a 6 horas e ser normal, não é uma doença, entendeu? Então, o sono ele vai diminuindo, tanto no tempo e tanto no REM e no N3. Então, o sono vai ficando um pouco mais superficial e fragmentado, com mais despertares. Então, as pessoas acham que isso é patológico. Nem sempre é uma doença, você está dormindo menos horas. Isso faz parte do envelhecimento normal. Aqui eu acho muito importante porque falar sobre os cronotipos. Porque aqui no auditório, por exemplo, nós não somos todos iguais. Vai ter gente aqui que dorme cedo e acorda cedo, né? Se marcar uma reunião 6 da manhã, chega aqui com muita facilidade. Outros não, vai morrer se tiver que chegar às 6 horas aqui. Né, que já é de dormir tarde, acordar tarde. Se precisar de trabalhar até tarde, até 11 horas, consegue. Mas não pede para chegar cedo. Então, dentro desse grupo, é heterogêneo. A gente é heterogêneo, entendeu? É interessante a gente saber isso, para a gente saber o tipo de trabalho que a gente vai fazer, os horários que a gente vai fazer. Então, assim, isso tem até muitas críticas sobre as escolas, que colocam todos os adolescentes para começar às 7 horas. E uma porcentagem até grande não tem o perfil de acordar cedo. E isso é fisiológico. Existem uns vícios, né, de dormir tarde e tudo mais, assim, para ficar mexendo no celular, televisão ou outras coisas. Mas tem um componente genético. E você obrigar todo mundo a fazer tudo no mesmo horário, uma porcentagem não vai se enquadrar. Igual você pegar uma pessoa que é matutina, que acorda cedo, dorme cedo, colocar no plantão noturno, ela não vai conseguir. Então, é interessante entender que a população ela é dividida assim. A maioria das pessoas se enquadra no intermediário, né? Que vão dormir aí, mais ou menos, aí por volta de 10 horas, né? E acordar às 8. Mas existe uma porcentagem que dorme mais cedo e acorda mais cedo. E outra que dorme mais tarde e acorda mais tarde. E é normal. Isso é fisiológico. Por quê? Porque isso depende da produção dela de melatonina. Então, isso é genético. Então, se essa pessoa produz melatonina mais cedo, ela vai dormir mais cedo e vai acordar mais cedo. Se essa pessoa demora para produzir a melatonina, ela vai dormir mais tarde. Então, a gente não consegue modular muito isso. Se a gente forçar, até vai, mas às custas de uma pessoa sonolenta, sem atenção, com privação de sono, né? Então, aqui, 25% da população é matutina, que tem o pico de melatonina mais cedo. E essas pessoas são mais produtivas de manhã. 25% são vespertinas,
que tem o pico de melatonina mais no final da noite. E metade da população intermediária, né, que o pico da melatonina é umas 3 horas da manhã. Não quer dizer que ela vai dormir às 3, quer dizer assim, que o sono mais profundo seria às 3 da manhã. Agora, tem gente que 3 da manhã nem foi dormir, né, que é tão vespertino. E outros que é tão matutino que 3 já está começando a querer acordar. Então, aqui a gente tem que entender isso e respeitar, né, o nosso cronotipo que fala. E existe também, muito importante, grandes dormidores, pequenos dormidores, dormidores intermediários. Porque a gente não pode comparar as horas de sono que a gente dorme com o nosso colega. Né? A maioria da população precisa de 7 a 9 horas de sono. A grande maioria. Se dormir menos que isso ou mais, não vai ser bom. Mas uma porcentagem pequena, 4%, são extremos. Ficam muito bem com 5, 6 horas de sono. E não vai ter doença por causa disso. Não vai ter repercussão por causa disso. E uma porcentagem pequena também precisa de mais de 10 horas de sono. Aí eu morro de dó, porque aí essa pessoa fica muito improdutiva. Né? Assim, sofre demais, porque o mundo não funciona muito bem para esse tipo de pessoa. Mas existe. E não é preguiça, isso é fisiológico, né? É exceção, mas existe. Então, é interessante a gente saber o nosso, quantas horas que a gente precisa de dormir. Isso a gente vai ter que fazer num momento de férias. Ir para um resort, apagar a luz, né? Desligar o celular, não estar cansado, fechar o olho, né? Não pode ser pós, porque se você tiver um dia, depois de um dia cansado, você dorme mais. Tem que ser um dia normal, que você não esteja cansado, e deitar no horário, sem nenhum outro estímulo externo, sem barulho, sem calor, sem frio, colchão confortável, tudo confortável. E aí você mede. Hoje dormi 9 horas, 6 horas. Então você já vai saber, você vai conhecer. Porque no dia a dia a gente manipula isso, a gente coloca despertador, né? A gente está cansado, mas a gente toma um café e dorme mais tarde para terminar o serviço, né? E aí foi graças a esse cara aqui que o mundo mudou. Por quê? Ele descobriu a lâmpada, a energia, né? Thomas Edison, em 1879. Isso transformou o mundo, não é só pôr uma lâmpada, porque ele iluminou o planeta. A partir do momento que você tem uma lâmpada, 6 horas da tarde, a hora que escurece, que antigamente era a hora de que você tinha que dormir, porque não tinha mais nada para você fazer, agora não. Agora você pode começar a trabalhar. Você pode abrir um hospital e fazer tudo, fazer cirurgia. Então, a vida, o shopping, restaurante, tudo funcionando, normal. Então, quanto mais luz, mais desenvolvimento econômico e mais pessoas acordadas durante a noite, no horário que era para estar dormindo. Com isso, houve uma redução de tempo e qualidade de sono. Melhorou, aumentou a economia, o desenvolvimento econômico, mas às custas de uma redução grande da qualidade e quantidade de sono. Né? As pessoas estão mexendo mais na internet, trabalhando à noite, atividades noturnas, né? que isso permitiu fazer com a luz elétrica. Né? Então, hoje em dia, com os smartphones, computador, tablet, a luz, ela inibe a liberação de melatonina. E a gente viu ali que a melatonina está ligada com a indução do sono. Então, o que acontece? Principalmente a luz azul, que é emitida das telas, ela entra nos olhos, na retina, manda um sinal para a hipófise, para a glândula pineal, que produz a melatonina, e fala assim, não produz. Inibe a produção. Aí, sem a melatonina, você não vai induzir o sono, vai atrapalhar. Então, realmente, está todo mundo falando, tem que desligar as telas e tal. É muito maléfico você ficar com tela, luz, principalmente quando tem azul, porque isso vai atrasar sua liberação de melatonina. Aí depois fala, eu não consigo dormir. Aí vai lá na farmácia, compra melatonina e toma. E está lá com o celular, né? Então, a luz, principalmente de tela, celular, ela vai inibir, atrapalhar o ritmo biológico. E a gente consegue modificar, né, esse ritmo biológico com as nossas modificações de padrão de vida. A gente tem uma pressão socioeconômica, a gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que entregar, tem prazo. Né? A gente usa medicamento para dormir, para acordar, a gente usa café, a gente tem uma carga horária grande de estudo e trabalho,
a gente também precisa de divertir, então a gente trabalha o dia inteiro. Então, à noite é a hora que eu preciso de ir no aniversário, numa festa, e aí privando o sono. E também tem distúrbios do sono, como a apneia do sono, também que vai gerar privação de sono. Algumas doenças, como depressão, insônia, também vão fazer essa privação de sono. E aqui eu quero reforçar muito os problemas de você ter essa privação de sono, independente do motivo. É insônia, depressão, é por causa do trabalho, por causa de uma apneia do sono não tratada. O que vai acontecer? Déficit de memória e atenção, problemas cardíacos, vai diminuir o libido, problemas de sexualidade, né, e vai aumentar o peso. Por que aumenta o peso? Porque você aumenta o hormônio que aumenta o apetite e diminui o hormônio de saciedade. Então, você faz uma alteração hormonal grande. Então, o dia que você não dormiu bem, você vai acordar querendo um carboidrato, um doce, um negócio gostoso. Você não vai querer um alface, entendeu? Quando você está cansado, com sono, você quer coisa gostosa. Então, isso é tudo totalmente modulado pelos hormônios. O humor fica bem comprometido, aumenta a chance de acidentes, né? O sistema imunológico cai muito, então as pessoas começam a ficar mais doentes, mais gripadas, né? Isso o sono e o sistema imunológico têm uma relação muito íntima, né? Então, assim, atrapalha muito a imunidade. A gente viu isso na pandemia. E a aparência, a gente vê que a pessoa não envelhece mais, fica com a pele pior a longo prazo, quem tem uma privação de sono crônica. Então, eu quero falar os principais distúrbios de sono, que vocês já devem ter ouvido falar. Os mais comuns disparados é a apneia obstrutiva do sono. 33% da população adulta tem. Um estudo em São Paulo mostrou. Então, praticamente 1/3 da população. Então, se aqui tem 90 pessoas, não sei, 30 pessoas, 10 tem. Ah, mas se a gente contar, então está subdiagnosticado, entendeu? Pelo menos 1/3. É muita gente, né? E muita gente não está sabendo, não diagnosticou e não está sendo tratado. 15% insônia, né? Pernas inquietas, 10% por aí. Bruxismo, 8 a 12%, também não é raro. E aumentou muito na pandemia, com ansiedade. Atraso de fase é quando você dorme muito tarde. O adolescente faz isso. Começa a atrasar a fase. Vai trocando o dia pela noite, né? E os menos comuns é a narcolepsia, aquela pessoa que dorme muito, tipo Cinderela. Assim, Cinderela não, é Bela Adormecida, né? Que está conversando com a pessoa pá, desmaia e dorme por horas seguidas. Graças a Deus, raro, porque é uma doença muito triste. Distúrbio comportamental do sono REM, que é essas agitações durante o sono REM, e as parassonias, sonambulismo, que é mais comum em criança, né? Terror noturno, despertar confusional. Então, a apneia obstrutiva do sono, eu queria frisar mais aqui, porque eu acho que aqui no auditório, com certeza, muita gente deve ter. Ou já está sendo até tratado. Então, 1/3 da população adulta de São Paulo, porque tem um estudo em São Paulo, né? Que ocorre? Na hora que a pessoa dorme, existe um relaxamento dessas estruturas na base da língua, aqui na base da língua, no pescoço, vai relaxando e vai colabando aqui. Então, a passagem de ar fica bloqueada. E aí chega menos oxigênio para o pulmão, o pulmão manda menos oxigênio para o sangue, o cérebro recebe menos oxigênio e fala, peraí, não está vindo oxigênio. Aí desperta o paciente para ele poder voltar a respirar. Então, ele fica sofrendo naquela luta a noite inteira. Então, sono reparador ele não tem. Ele está lá lutando para sobreviver, porque ele dorme e fica sem oxigênio. Às vezes, não chega a colabar, mas só vibrar, que é o ronco, né? Então, o ronco, por si só, já é um sinal de alerta. Já está significando que está vibrando essas estruturas. Então, principais fatores de risco a obesidade é o principal, sexo masculino, mas o sexo feminino vai equiparar com o masculino depois da menopausa. Então, as mulheres na menopausa já vão ficar igual aos homens, na incidência. Antes da menopausa, as mulheres costumam ficar mais protegidas. O envelhecimento, porque existe uma flacidez maior dessas estruturas,
E alterações das vias aéreas, né? A gente vê criança com a amígdala grande, adenoide, né? Roncando, e com a apneia. Alterações crâniofaciais, aquelas pessoas que têm o queixo muito para trás, né? Que aí tem um espaço menor. Alterações hormonais, né? Quem tem hipotireoidismo, por exemplo, menopausa, e o uso de medicamentos. Quem bebe bebida alcoólica, remédio para dormir, relaxante muscular, tem um risco maior. Tratamento. Várias opções, depende da gravidade, depende do paciente. A gente tem que ter uma avaliação individualizada, mas, em geral, é um tratamento que engloba uma higiene do sono, perda de peso, se for o caso, fonoterapia para fortalecer essa musculatura do pescoço. Aparelho intraoral é um aparelhinho que você põe e tira, põe na boca e joga essa mandíbula para frente, aumenta esse espaço. Cirurgias, em alguns casos, é indicado cirurgia, tirar as amígdalas, fazer uma cirurgia no palato, sabe, para ampliar ali a passagem. E o CPAP, que é o padrão ouro, que as pessoas assustam, mas que não deve ser visto como um vilão, tá? Então, fiz questão de colocar a foto para ninguém achar que é uma coisa bicha de 7 cabeças. Meu próprio marido usa, então não é nada demais, é confortável e muda a vida da pessoa, transforma a vida da pessoa. A pessoa é uma antes e depois de tratamento, sabe? Basta acertar a máscara, ajustar e acostumar e colher os benefícios de ter uma boa noite de sono. Então, o paciente vai ter a vida transformada. Então, o que fazer vai depender de cada paciente, da anatomia de cada paciente, da idade, tá? Higiene do sono, o que é higiene do sono? Tá meio que na moda isso, assim, porque você vai no nutricionista, fala de higiene do sono, na televisão, no Fátima Bernardes, né? Todo mundo, graças a Deus, agora tendo um pouco mais de consciência, né, sobre a importância do sono. Então, são práticas, né, conjunto de práticas para exercer um efeito benéfico no ato de dormir, né, e colabora para uma boa noite de sono. Higiene do sono é uma estratégia de saúde pública, porque a gente viu a importância de dormir e os riscos que tem do indivíduo que não dorme bem. Então, isso é uma medida de saúde pública. É muito mais importante prevenir do que ficar lá tratando um infarto, AVC, né? Todas essas complicações que a privação de sono pode trazer. Os acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho. Vai lá operar uma máquina, a pessoa não dormiu bem, está cansada. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas grandes acidentes da humanidade, eles suspeitam que era por falha humana, porque estava cansado, não dormiu bem. O de Chernobyl foi um acidente nuclear que foi noturno, foi à noite, no turno da noite, e foi falha humana. E eles acreditam que foi um cansaço aí. Derramamentos de petróleo, esses navios petroleiros também tem vários acidentes que no final foi visto que foi devido a cansaço. Então, assim, é trágico um trabalhador não dormir bem, né? Então, aqui é importante, pelo menos, que vocês decorem, não, incorporem um pouco disso para a vida de vocês. Deitar somente quando estiver com sono. Por quê? Porque senão a gente associa a cama a um lugar assim, nossa, eu deito, mas eu não durmo. Assim, você começa a gera uma ansiedade, porque a cama é usada para tudo, para trabalhar, mexer no celular, mexer no tablet, no computador, você trabalha na cama, você assiste filme. Então, o seu cérebro não entende que aquilo é para dormir. Então, é difícil ligar a chavinha. Então, isso é um dos conselhos que a gente dá para melhorar o sono. A cama é só para dormir. Não usar a cama para trabalhar, para ler. Para a gente ter essa associação. Foi para a cama, dormir. É igual para bebê. Bebê acha que a cama é para mamar, para não sei o que, faz tudo, menos dorme. Brinca, fica... Então, tem que educar, assim, desde os bebês, né? Transformar o quarto num ambiente confortável, investir no quarto. Colocar um blackout, um colchão bom, escuro. Isso faz parte, a gente vai ficar 1/3 da nossa vida dormindo. Então, é um lugar que a gente tem que investir. Evitar de olhar no relógio. Isso causa uma ansiedade muito grande. Nossa Senhora, 2 horas da manhã ainda não dormi. Eu mesma fico assim, às vezes, nossa, falta 4 horas para eu acordar, meu Deus. E isso vai só piorando.
Então, não faça isso, deixa longe, põe o despertador longe, tá? Porque isso só piora, você fica olhando, nossa, até agora eu não dormi, nossa, acordei, isso é um fator de ansiedade grande. Evitar o uso de dispositivos eletrônicos, né, antes de dormir, evitar comer muito, ingerir cafeína antes de dormir. Então, assim, umas 2 horas antes de dormir, não come mais nada, não, e uma refeição mais leve, tá? Atrapalha muito o sono, bater um pratão e deitar. Atrapalha demais. Evitar cigarro e álcool perto da hora de dormir. Aí tem gente que fala, ai, eu tomo uma dose de uísque, fico relaxado e durmo. Não, você pode até induzir o sono, mas o seu sono vai ser ruim, você vai ter mais despertares, tá? Então, o álcool dá uma falsa sensação que relaxa e que dorme bem, mas é mentira. E manter regularidade do relógio biológico. Dormir e acordar no mesmo horário. Nosso corpo é um reloginho. Então, ele tem que entender, 10 horas, dormir, 6 horas, acordar. Entendeu? Então, a gente não pode, um dia, 1h da manhã, outro dia, você acha que vai conseguir dormir às 8? Não vai. Então, tem que ter, mesmo nos finais de semana, tentar ter uma rotina. Praticar exercícios, muito importante. Em especial de manhã. Eu acho que quando você faz atividade física de manhã, quando é possível, você colhe os frutos da atividade física o resto do dia. Os neurotransmissores que são liberados na atividade física, você vai ficar bem assim o resto do dia. Se não for possível, faça no horário que dá, mas evita de fazer perto do horário de dormir. Eu deito 10 horas. Você vai fazer atividade física 8? Não vai. Então, o ideal, assim, pelo menos 4 horas antes de dormir, né? Não fazer muito perto, não. Fototerapia é ser exposto à luz. Mas você falou que não podia ser exposto à luz. Não. De manhã, você tem que ser exposto à luz. Você tem que acordar, ver que o mundo começou, tirar o pijama, né? Idoso, principalmente, que não sai de casa, ele não tem essa regulação da melatonina. Então, acordou amanhã, abriu a janela, a luz tem que entrar. Seu cérebro tem que entender, a melatonina tem que abaixar, entendeu? Agora, sem melatonina. Então, você vai regularizando. À noite, é escuro. 6 horas da tarde, começa a apagar as luzes, acalmar, não é para acelerar. Então, a exposição à luz, ela tem que ser feita, mas nos horários adequados, né? E isso a gente vê muito idoso, que fica totalmente, assim, acamados, né? Gente, assim, que eles não têm muita noção do dia e da noite, então eles não têm essa regulação da melatonina. Massagem também ajuda, né? Relaxar, dormir melhor. Mindfulness é um tipo de meditação que também auxilia, né? Em muitos casos de ansiedade, por exemplo. Acupuntura, nutrição, porque tem alguns alimentos, eles falam que cereja, leite, ajuda a liberação de melatonina. E outros alimentos são piores, né? Cafeína, alimento muito gorduroso. Então, assim, o que você vai comer também interfere, né, no seu sono. E o padrão ouro para insônia é a terapia cognitiva comportamental. Não é remédio, não é Rivotril. Então, assim, não estou dormindo bem, quero um remédio. Não, é a última coisa. É a última opção, tá? Não é o padrão ouro, não é o melhor tratamento. Então, assim, evitar muito a automedicação, porque a gente vê assim, o vizinho está tomando esse remédio, dorme bem, quem sabe não vai ser bom para mim? De jeito nenhum, tá? Melatonina também é remédio, é um hormônio, assim como é o hormônio da tireoide e tudo mais. A gente não sai comprando hormônio da tireoide tomando. Então, é a mesma coisa. Então, tem que ter indicação médica. É isso, gente. Espero que passou muito tempo. Não? Aham. Perguntas? Peraí que eu tô aqui. Agora tem que... É o Beré Alcedino, lá de Ipatinga. Que legal, Ipatinga. Pedi até pra mandar um abraço pra Ipatinga, viu? Um abraço pra Ipatinga. Isso. Vale do Aço. Vale do Aço, Ipatinga aí, Caratinga. Qual a diferença? Tem amigos lá. Tem amigo lá? Qual a diferença ou relação entre uma crise convulsiva e o despertar confusional? É o Alcedino perguntando. É diferente. Crise convulsiva é um erro na descarga elétrica do cérebro. Então,
é um problema eletrofisiológico do cérebro, né? Que, por exemplo, quem tem a doença epilepsia tem essas crises, que dá uma descarga elétrica errada, assim, né, em momentos errados, e a pessoa pode ter uma ausência ou agitação, né? Isso você tem crise convulsiva, pode ter dormindo, pode ter acordado, né? O despertar confusional é um despertar que você tem, por exemplo, se você estava dormindo muito profundo, criança tem mais isso. Aí você acorda sem entender onde você está, o que você está fazendo, você não sabe o dia que é hoje. E às vezes pode ser um pouco mais assim. Acho que todo mundo já deve ter tido isso um dia. Mas tem gente que tem assim demais, principalmente criança. Aí às vezes acorda chorando, irritada, em pânico. Até se situar, acalmar, entender. Sabe, parece que a pessoa está em outro hemisfério, assim, depois ela... Sabe? Todo mundo já deve ter tido um pouco, mas tem uns casos que são mais pesados, assim, sabe? Que aí quando você desperta de um sono mais profundo e você demora muito mais tempo para se organizar, entendeu? E o outro é uma doença neurológica, né? As crises. Não necessariamente uma doença, mas é uma manifestação, né, neurológica, porque você pode ter por uma febre alta, por exemplo, ou medicação. O fato da pessoa falar demais quando está dormindo, isso é algum problema? E o que a gente faz com uma pessoa dessa? Então, dependendo, é um problema. Toda. Porque atrapalha quem está perto, né? Muito. Assim, então, isso tem que ser investigado. Por isso que, às vezes, era interessante fazer uma polissonografia com vídeo, para tentar identificar a fase do sono, como que é isso, e pode ser tratado, né? Porque um pouco, de vez em quando, até é engraçado, mas isso, para quem realmente tem esse problema, é um problema social, né? E problema também familiar, com quem está junto. Conta a vida dela toda dormindo. É a mesma coisa, né? Oi? Conta a vida dela toda dormindo. Tem alguma coisa a ver com sonambulismo, isso aí? O quê? Tem alguma coisa a ver com sonambulismo? Depende. Ou o fato da pessoa falar dormindo? Pode. A pessoa conta a vida dela toda quando está dormindo. Pode ser um tipo de sonambulismo, né? Porque existe vários graus, né? Nem todo mundo acorda e sai andando, né? Mas, assim, é um dos tipos de distúrbio daquele sono não REM. Mas tem gente que tem uns distúrbios que já bateu na esposa dormindo, sabe? Tem coisas muito graves. Tem coisas muito graves, é até triste. Espancou, assim. Não, mas aí, se você comprovar que isso é uma doença do sono, você vai ser absolvido. É possível, né? Mais uma pergunta chegando aqui, pessoal, lá de Alfenas, equipe de Alfenas. Sul de Minas. Sul de Minas. Qualidade do colchão ajuda na qualidade do sono? Demais. Ednei. Demais, gente. Eu sou muito a favor de investir num bom colchão. As pessoas compram colchão uma vez na vida, nunca mais troca, né? Compra quando casa e tem lá 50 anos de casado, o mesmo colchão. E a coluna, assim, péssima, né? Colchão cheio de ácaro. Sim, é muito importante, né? Um colchão firme, que sustente. Faz toda a diferença, assim. O travesseiro também, tem que trocar o travesseiro vai ficando fino, vai ficando velho. E a gente também não troca, né? Não troca de carro, mas não troca de colchão e travesseiro. Lívia, você falou de a chave ouro de terapia cognitiva, a última palavra eu não entendi. A comportamental. É um tipo de... que é feita por psicólogo do sono. É um tipo de terapia para tratar a insônia, que hoje é o padrão ouro. Então, é um tipo de terapia, né, com o psicólogo do sono, para te ajudar a resolver essa questão da insônia. A insônia, ela tem que ser investigada, né? Você tem que excluir causas, assim, hormonais, doenças, medicamentos, né? A insônia primária, que é, assim, uma insônia que não é associada a nenhuma outra doença. Por exemplo, insônia e depressão, mas você tem que tratar a depressão, né? Senão não adianta. Mas associar, agora, aquela insônia sem estar associada a outras doenças, é a terapia cognitiva comportamental. Essa é a primeira opção, e não o uso de remédio,
Tá, pois é. Eu quero te perguntar também a respeito do Rivotril, que às vezes as pessoas usam, Ou né? às vezes não, né? E assim, ultimamente Muita muita gente está fazendo uso e às vezes em dosagem assim por conta própria. E a consequência do Rivotril a longo prazo, né, isso eu acho assim que deve Sim. ter algum efeito aí que a Tem. gente toma para satisfazer naquele momento ou para resolver, né, para como é que fala quando a gente Paliativo ali, né? para apagar, né? É. Esquecer os problemas, sei lá o que, vira o sono. Mas e aí as consequências Tem disso? muita consequência. Por O favor. Rivotril, ele tem sua indicação, né? Por isso ele existe, é um medicamento comercializado, porque ele tem sua indicação. Ele é um pouco mais usado para um caso mais agudo, um trauma, um evento pontual, aí teria um benefício isolado por pouco tempo. Agora, uma pessoa que cronicamente não dorme bem, ela usar cronicamente o Rivotril, ela não está resolvendo. Por quê? O Rivotril, ele induz um sono que não é o sono fisiológico, é um sono mais leve. Você não faz muito REM, que é aquele sono que eu mostrei para vocês que sonha. Então, a pessoa não vai sonhar, não vai ter muito REM. Então, ela não vai liberar esses hormônios que são importantes para o REM, não vai consolidar a memória, a atenção. Então, ela vai ficar pouco tempo no REM, então isso vai ter uma repercussão de cognição e memória muito importante. Então, existe estudo de uso de longo prazo de benzodiazepínico associado até com demência. Então, benzodiazepínico é a classe do Rivotril. Então, você pode ter demência, assim, de quem usou muito tempo, entendeu? Tem bastante estudo nessa área. Então, assim, é um remédio que tem algumas indicações precisas, mas que não é a melhor opção para casos de insônia crônica. Existem outras opções melhores e tudo mais. Então, eu acho que existe o psiquiatra do sono, que sabe lidar muito bem com isso, fazer os ajustes e tudo mais. Existem outras opções um pouco melhores, com um pouco menos de efeito colateral a longo prazo, sabe? E fora que também existe uma certa dependência. Você acha que você está dormindo por causa dele, mas o seu organismo ele vai acostumando com o Rivotril. Então, depois ele para de fazer efeito. Entendeu? Então, assim, também você vai mudando seus receptores, a longo prazo ele vai ficando fraco. Entendeu? Então, ele é mais indicado para eventos pontuais, sabe? Bom dia, tudo bem? Bom Meu nome dia. é Josimara Vilassi e eu tenho uma pergunta. Tem o excesso de sono, fazendo a polissonografia, diagnosticado, né, que ela tem esse tempo maior aí, de ter um tempo maior para dormir, necessita desse espaço maior, com alimentação saudável, exercício físico, terapia, ela consegue normalizar ou até mesmo conseguir um equilíbrio, né, na vida do sono? Você falou assim, um excesso de sono durante o dia. É isso? Durante Não. o dia, Uma durante a pessoa noite. que está sempre cansada, Sempre sonolenta, uma fadiga crônica. Pode assim. deitar 7 horas, acordar 7 da manhã e estar com sono. Então, é importante descobrir o motivo disso. Por que está assim? Você pode estar com hipotireoidismo, aí a gente tem que tratar. Você pode estar com a apneia do sono, aí a gente trata. Existem várias doenças que podem dar esse cansaço, essa fadiga. É muito importante excluir a apneia do sono, porque é muito prevalente, né? 30% tem. Então, esses pacientes, em alguma hora, além de uma revisão laboratorial, medir os hormônios da pessoa e tal, os exames de sangue, ver se tem alguma doença, depressão, enfim, uma análise médica bem profunda, acaba caindo na polissonografia para você ver como é que está o sono, porque é muito comum ter algum distúrbio, né? É muito prevalente. Então, sim, quando trata, pode melhorar muito. E quanto mais cedo tratar, melhor. Porque existe casos de gente que ficou com apneia de sono muitos anos, cronicamente com privação de sono, você trata, corrige, melhora, mas às vezes não fica 100%, porque tem uma sequela dessa hipóxia, que é falta de oxigênio por tanto tempo. Então, a pessoa não vai ficar 0 bala, né, que fala. Então, quanto antes tratar, melhor, né? Mas tem gente que fica 100%, né? E a utilização de bupropiona nesses casos? É indicado? Não? Cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Bupropiona para ansiedade, alguns casos assim, são importantes.
Mas, assim, essa parte farmacológica é muito individual, porque depende da idade. Idoso é muito mais difícil de tratar, os medicamentos têm mais efeito colateral. Então, assim, medicamento auxilia, em alguns casos vão ser bem-vindos, mas eu estou querendo mostrar que não é a primeira opção, sabe? É lá no final. E se precisar, tudo bem, tem medicação segura, mas tem que ter um acompanhamento médico, né? Porque não é... Os efeitos a longo prazo a gente já conhece, né? Vários. Bom dia. Bom dia. Minha mãe ela faz um tratamento neurológico, ela tem Alzheimer. Uhum. A utilização de quetiapina, né, faz com que o sistema cognitivo dela dê uma baixa muito grande, né? A gente retira um pouco da quetiapina, aí ela já sofre na questão do sono. Fica mais agitada? Fica mais agitada, assim, mas assim, ela deixa de dormir. Deixa de dormir. Não dá muito agito, não. A não ser no entardecer, que ela dá um pouco de agitação, né? Mas esses métodos alternativos poderia entrar, pelo menos um pouco, em substituição a esses medicamentos? Sim, assim, depende do caso, claro, mas sempre é bem-vindo, por exemplo, a fototerapia, para ela ficar mais orientada a negócio de sono, por idosos, né? Exposição à luz, por exemplo, é muito importante. Então, ela entender dia, noite, ficar mais... Porque essa doença, ela vai tendo uma confusão, né? Espacial grande. Então, é importante a família, se puder, passear de manhã, ver luz, à noite, entendeu? Para ela regularizar essa parte. Porque, às vezes, o idoso fica muito preso em casa, não tem quem passear, quem sair, fica na sala, e aí não vê a luz, não sabe se é dia, se é noite. Isso confunde mais. Aí, interno, o idoso, ele fica muito pior, porque aí você vê no CTI, dá até dó, né? Eles colocam plaquinha, assim, dia, noite, e isso é terrível. Então, isso é uma coisa que falar assim, substitui a medicação? Não, mas vai ajudando. Então, essas estratégias podem sim, somadas à medicação, né, trazer trazer um resultado melhor. E realmente, às vezes, até precisar de menos medicação, né, menos abordagem farmacológica, sabe? Ajustar a alimentação, essas coisas. Tem muitas coisinhas, assim, que fazem diferença no total, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu te perguntar, tem um amigo meu que ele falou que tinha problema de apneia do sono. E ele... Aí o que acontece? Ele tem 1,77 de altura e ele estava com cerca de 120 quilos. E, segundo ele, o médico orientou ele a fazer a cirurgia bariátrica porque ele falou que ia resolver a questão da apneia dele. Aí o excesso de peso, ele influencia mesmo no sono? Muito, muito. Influencia demais. Não podemos prometer que você fazendo a bariátrica, perdendo todos os quilos que precisa, sendo magro, que você vai resolver 100% do seu problema. E que você não vai precisar de nenhum outro tratamento complementar. Isso a gente não pode prometer. Mas que vai melhorar e muito, isso a gente pode prometer. Porque a gente viu que não é só obesidade. A obesidade é o principal fator. Mas o envelhecimento, o sexo masculino, alterações crâniofaciais. Então, a pessoa... Você já viu gente magra, todo mundo deve conhecer, e que ronca. Que você fala, gente, mas por quê? Que nova... Então, assim, existem outros fatores. E esses outros fatores, se ele tiver, não serão corrigidos na cirurgia. Então, pode precisar de alguma outra medida, né? Mas, em alguns casos, melhora 100%. Né? Em alguns, se for o caso, se aquele paciente realmente for só obesidade, aí sim. Mas agora, se já tiver mais velho, né? Aí vai cair, vai ter outros fatores associados. Mas, de qualquer maneira, já mudaria muito assim, o tratamento. Porque, às vezes, ele teria que usar CPAP. Aí, ele perdeu peso, só a fonoterapia pode ajudar, ou só o aparelho intraoral, ou, assim, uma cirurgia de garganta. Então, assim, pelo menos, te dá mais opções de tratamento, né? Porque os casos mais graves vão para o CPAP. A gente não tem uma resposta tão boa com os outros, sabe?
Bom dia. Bom dia. Uma frase do seu slide ali está manter o ciclo biológico, né, a regularidade. Como é que a gente diminui o impacto aí, por exemplo, do horário de verão com sono? Que é difícil da gente encaixar, por isso né? o horário de verão é tão criticado, né? Porque a gente demora alguns dias, às vezes até meses, para se adaptar. E na hora que você está acostumando, muda de novo. Fisiologicamente não é o ideal ficar tendo essas mudanças. Então, assim, é a mesma coisa de quem, por exemplo, piloto de avião, que está sempre com fuso horário diferente. Isso tem um impacto, sabe? Isso a longo prazo tem um impacto, porque a gente demora a ajustar. Dependendo, assim, de quantas horas, 1 hora é um pouco mais fácil, mas é um tempo menor do que se você for para um lugar que é 12 horas, 8 horas, né? Você precisa de mais tempo ainda para ajustar. Mas essas oscilações não são boas. Existe um estudo da população de Okinawa, no Japão, que são a população com a maior longevidade, né? Que são os que vivem mais, são os idosos, né, mais velhos do mundo. E aí eles gostam de estudar muito eles lá naquela ilha do Japão, por que eles estão vivendo tanto. E eles falam que um dos fatores, eles são muito regulares nos horários de dormir, de acordar, não tem essas oscilações. Essas oscilações não são boas. E mesmo todo mundo, assim, dia de semana tem um horário para dormir e acordar, e final de semana tem outro. Quem aqui não tem um despertador para segunda a sexta e outro ou sem despertador sábado e domingo? Então, assim, isso também é errado, né? Que você está oscilando muito. O certo era você nem ter despertador, porque despertador não é fisiológico. Se você está precisando de alguma coisa para te acordar, não era para você estar sendo acordado, era para você estar dormindo, né? O certo não era existir despertador. Era você acordar na hora que seu corpo falar, acabou, chega, você dormiu, né? Gente, todo mundo da USSS é para despertar, para ir trabalhar, viu? Pelo amor de Deus. Depois chega amanhã, todo mundo, ó. Meu horário é só de 9 às 9, outros de 6 às 6, né? O Olivia está excelente, né? O pessoal está bem envolvido, está sendo muito proveitoso. Estou com mais uma pergunta aqui da turma lá de Varginha, também do sul de Minas. Né? Até um alô aí para a Cipa, que é bem engajada. Eles estão perguntando o seguinte, o Marcelo pergunta se tem uma posição ideal para dormir, né? Qual que é a melhor posição para dormir? Geralmente é decúbito lateral, né? De lado, porque você deixa a sua coluna mais reta. Né? Decúbito dorsal, barriga para cima, é um pouco pior, né, para os adultos, porque é a hora que vai colabar mais essas estruturas do pescoço, né? E aí é um pouco pior, né, barriga para cima. Então, isso também é uma possibilidade de tratamento. Tem paciente que só ronca e só faz a apneia de barriga para cima. Né, decúbito dorsal. Aí a gente fala que é a apneia posicional. E isso a gente vê na pós-sono. Então, todos os momentos que ele estava dormindo de lado, ele não fez nenhum evento, não teve apneia. E de barriga para cima ele teve. Aí existe travesseiro que te impede de ficar de barriga para cima. Existe tipo um cinto que você pode colocar. Cinto anti-ronco, tem na internet. Que aí tem um negocinho assim que você não consegue dormir de barriga para cima. E tem gente que costura no pijama umas bolinhas de tênis. Põe no pijama e você também não consegue, né? E aí resolve, porque o seu problema é só de barriga para cima, né? Aí se chama terapia posicional. Olivia, tem uma outra questão, já circulou assim na internet, parece que da anatomia do estômago, que fala que você deitar para o lado direito, parece que não é muito bom devido ao líquido, né? Isso existe mesmo, atrapalha? Isso é muito... Não tem tanta importância, não. Mas nas grávidas, né? Que tem a veia cava. Mas questão, assim, da coluna, ela fica mais retificada, né? Por isso é importante testar o colchão, ver a posição da coluna, a altura do travesseiro é muito importante, né? A altura tem que estar com a coluna alinhada, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber a respeito da paralisia do sono, porque meu irmão tem muita paralisia do sono e o que pode causar isso? Ele já chegou a ser diagnosticado? Não, eu nunca fui diagnosticado, não. Não, ele
chega a dormir, assim, no meio do... Sim, ele dorme e meio que acorda de madrugada, só que ele não consegue mexer em nada e, tipo, fica meio que sonhando durante esse tempo. É. E ele nunca fez polissonografia, não? Não, nunca Não, fez. assim, é uma daquelas doenças que eu mostrei lá, né? Que é como... quando você está, por exemplo, no REM, que você tem uma atonia muscular máxima. Por quê? O seu corpo, na hora que você está sonhando que você está pulando de paraquedas, você está sonhando que você está, enfim, dançando, que você sonhos diversos. E aí isso é perigoso, porque você pode querer fazer o que o seu sonho está te mandando fazer, né? Às vezes é pular da janela, a gente sonha coisas loucas, né? Então, de mecanismo de proteção, você tem um relaxamento muscular. Então, você não consegue mexer e não consegue... Você está todo atônico, sua musculatura, nesse momento, para te proteger. Senão, você vai estar lá, assim, você está sonhando que você está vingando, que você odeia seu colega, e aí você está lá espancando ele, não sei o quê. Normal, né? E aí, se você não tem essa atonia do músculo, você pode colocar isso em prática. Então, isso é uma forma de proteger o seu cérebro, que vai estar muito ativo nessa fase do sono. Só que, caso você acorde nessa parte, você está paralisado, entendeu? Então, demora um pouquinho. Entendeu? Se você despertar durante essa fase do sono, você vai perceber essa paralisia que você fica, que é fisiológica. Porém, se você estiver dormindo, entendeu? É isso que ocorre. Pessoal, vamos para a última pergunta aqui para fazer o encerramento. Não, é o seguinte, tem um ditado que fala que a noite mal dormida é péssima conselheira. Então, a gente fica pensando, às vezes você pensa uma coisa, quando você chega de manhã não tem nada daquilo. Então, isso aí, será que você, na realidade, aquilo é um pesadelo, um sonho? Que você está dormindo, você acha que aquilo é sonho e não é? É tipo um pesadelo leve. Às vezes você não sabe se aquilo existiu, não existiu, se está no sonho. Mas também, ao mesmo tempo, quando você dorme bem, você tem muitas respostas. Muita gente, assim, eu acho bom, assim, quando você está com algum problema, você acha que não tem solução, o dia está horrível, melhor dormir. No outro dia, parece que as coisas esclarecem. Se você tem uma boa noite de sono, né? Organiza as coisas, você vê uma outra... Né? E o contrário, se você não dormiu bem, ao outro dia tudo vai... você fica muito mais irritado, né? As coisas vão desandando também, né? O quê? Não. Esse do paralisia é no REM. Não, depende da fase, né? A fase que você sonha é o REM. Que aí, se você é acordado nesse momento, a possibilidade de você lembrar é maior. Porque você estava... Entendeu? Tem hora que você fala assim, nossa, estava sonhando com isso agora. Porque você estava no REM, você acabou de acordar de um REM, entendeu? E às vezes você volta dormindo, volta para o mesmo sonho, né? Que às vezes o sonho é bom, se não é ruim, você fala, não, tem que acordar de novo e mudar, né? Mas é porque aí você tende a lembrar melhor. E o REM, Freud estuda muito sonhos, né? Que você consegue interpretar o que você sonha, tem uma associação com a realidade, com o inconsciente, né? E aí isso aí vai para um lado mais de psicanálise. Gente, são muitas perguntas, né? Que daqui a pouco vira até uma consulta. Não, mas sono é um negócio que todo mundo tem alguma coisinha, né? Olívio, eu agradeço muitíssimo a sua presença, né? Muito esclarecedor e muito importante para um momento como esse da CIPAT. Pessoal, estão aí os contatos da Lívia, né? É uma parceira nossa aí. Se precisar, lá no Horizonte, tá? Consultório aí, Você atende aonde, Lívia? Você pode até falar. No Horizonte a gente faz só cirurgia. O ambulatório de otorrino lá não tem ainda. Mas as cirurgias são feitas lá, da equipe de otorrino. Aí eu atendo no consultório, que é nesse telefone, e cirurgias lá. Mas se quiser mandar e-mail, qualquer dúvida, tá, eu estou à disposição. Sim, aceita Copass. O quê? Vários planos. É só entrar em contato com a secretária que tem, não sei de qual, mas Copass tem. Porque eu falei, aposto que vão perguntar. E esse eu olhei, tem. Não, lá não fazem polissonografia, não.
esse exame. Lá faz cirurgias, né? No caso, cirurgias de ronco, septoplastia, isso aí faz. As consultas e a polissonografia não, mas existem vários lugares conveniados da Copasa, né, que faz a polissonografia. Ótimo. Gente, uma salva de palmas aí para a Lívia. Obrigado. Obrigada aí. Espero ter ajudado aí, gente. Bom dia para vocês. Obrigado. Pessoal, antes do encerramento aqui da transmissão de hoje, só alguns avisos, né? Amanhã é um dia muito importante. A gente vai ter 2 palestras assim de extrema relevância. Uma delas é sobre o Novembro Azul, a importância do exame periódico. Não perca, a doutora Luciana, nossa médica coordenadora, que vai palestrar. E no início do dia a gente vai ter o Jackson Follman, né? Jogador de Chapecoense. Ele tem uma história de vida fantástica, de superação, sofreu um grande acidente de trabalho, né? E então não perca.